eu me lembro de um culto da ceia, num domingo à noite. Começou a ceia e aquela fala me tomou de tal maneira. Eu fui tomada num choro. Imagina a filha do pastor num culto de ceia chorando. E eu falava assim, aí eu caí de joelho. Sim, Jesus, eu me entrego, eu quero. Eles acharam que eu tinha feito alguma coisa errada. E estava E eu pedindo estava perdão ali ali. com vergonha, que eu estava pedindo perdão. Aham, Meu pai pediu para me tirar de dentro da igreja, que eu estava atrapalhando, porque eu nem pensei nisso que eu aham. estava no. Aí veio a líder de mensageiras, me tirou, e eu chorando. Pode contar, pode falar, Jesus perdoa. Eu falei, mas eu não pequei, Ó. eu só estou querendo mais. A música cantando, tudo entregarei, Ai, isso é tudo lindo, não. Ai, entregarei, só por ti, Jesus bendito, tudo tudo bem. deixarei. Eles achavam que eu estava confessando um pecado que eu tinha Aham, feito e por causa da ceia, que sim. fala, né, tal. Eles explicavam muito bem sobre a ceia. Uhum. E aí ela queria, quando eu cheguei em casa, aí meu pai, depois de jantar, ele me chamou, filho, você não confia em mim e tal. Eu falei, pai, eu não fiz nada de errado. É errado buscar Deus? Então meu erro é buscar Deus. Aham. E enfim, meu pai começou a ficar muito preocupado, que eu estava procurando, que eu estava com problema emocional. Sim. Aí o Ah, que ele fez? Na terça-feira ele falou, filho, eu preciso sair com você. Eu saía muito com ele para te visita, levou no médico, psicóloga. psicólogo. Me levou na psicóloga. E aí, na psicóloga, aí ela perguntava, falava, eu quero mais de Deus, você tem para me dar? Só isso que eu quero. Na terceira vez, lá, da sessão lá, ela ligou pro meu pai e falou, olha, pastor Jacinto, sua filha não só fala que é mais de Deus, então você não tem nada Aham. para fazer. Mas nesse período foi quando eu fiquei doente. Olha, já Aí, era um preparo na é, realidade, né, é, para o que acho que um viria. preparo e uma dimensão diferente, que na verdade foi uma grande frustração para mim. Olha. Foi uma grande dor, né? Que eu estava assim, procurando e me preparando, porque eu queria estudar, eu estava estudando loucamente, porque eu queria Uhum. me formar rápido, ir para o Iber, né? Estudar, ser Uhum. maestra, eu Uhum. estudar música. E de repente eu me vi naquele estado, né? Que era uma gripe, e depois dessa gripe fiquei com muitos problemas, que não era gripe, anemia, muita falta de ar. Bom, fui para o hospital, 15 dias eu estava dentro do hospital, com muitas dores terríveis, ninguém sabia o que eu tinha, era remédio, remédio, os médicos preocupados e não sabiam o que fazer, porque era uma gripe. Aí quando fez exames de sangue, tal, aquela série de exames, Não dava todas nada. as minhas taxas estavam baixas, Ah. estava anêmica, assim, terrível. E aí fizeram um videolaparoscopia, Uhum. lá, ó, quantos anos atrás, e descobriram que meus órgãos estavam cheios de aderência, todos ligados um no outro. Nossa. E Eu, você não eu- tinha, você tinha não, dor ali nos órgãos? eu gritava dentro do Nossa. hospital, eu ficava tomando remédio, eles acharam que eu estava com câncer. O que que era? Porque não tinha aquela medicina, né, que Uhum. hoje é rápido, né? Sim, sim. Eu sofrendo muito, secando, secando, Emagrecendo. secando. Eu tive uma dor nessa perna terrível e de repente minha perna começou a secar e a encurtar. Ninguém sabia, era paralisia, fazia exame, não dava, era um negócio mais louco, sabe? Se fosse hoje Uhum. falar assim, foi uma obra das trevas na minha vida. Uhum. Mas ninguém tinha entendimento de nada. Sim. E aquela perna, e pouco falo sobre essa perna, mas eu tenho um sinal nela que eu glorifico a Deus todo dia, depois eu falo sobre isso. Uhum. E dentro de tudo isso eles falaram, olha, eu lembro do médico falar, nós vamos abrir todinha ela, vamos tirar os órgãos dela, desse Para jeito, descolar um do para outro. descolar, e nós vamos pôr o esqueleto humano e vamos colocar de novo, para ver, mas assim, a minha chance de vida era 10%, eles falavam, e eu escutava eles falando isso, sempre no corredor conversando com os meus pais, e cada vez eu pior e secando, aquela coisa terrível. E o médico fala para o meu pai, morava no interior de Minas, por que o senhor não leva ela para São Paulo? Porque o caso dela precisa ser estudado. Perna, a gente não acha coisa, a gente já sabe da aderência, mas isso não justifica a perna. Uma coisa com a É outra, não tem nada. um negócio louco, assim, uma coisa assim, muito rápido. Enfim, meus pais tomaram a decisão, me trouxeram para São Paulo. Eu chego em São Paulo, olha, tem histórias que a gente pensa que é por acaso, mas Deus tem tudo escrito.
quando eu nasci, toda a minha família da minha mãe morava na mesma cidade. E uma das minhas tias cuidava de mim. Minha mãe ficava fazendo visita, coisa de pastora, né? E ela cuidou de mim até os 2 anos e meio. Então, eles saíram de Janaúba e foram para São Paulo, morar em São Paulo. E a minha tia queria me levar de todo jeito, de todo jeito. E ela disse que, ela falou, um dia eu volto para te buscar, porque eu vou criar você. Beleza. Os anos passaram, eu fico doente, e aonde eu vou? Para a casa das minhas tias. Só que eles eram todos tradicionais, só que eles não eram mais tradicional. Todos renovados, batizados com o Espírito Santo. Ah, olha. Cheio de unção de Tinha Deus. um porquê de acontecer isso para você vir. Onde eu fui cair? Meu pai era extremamente contra. Olha. Contra. Né? Todo bom batista tradicional não acredita em renovação, em dom de língua, essas coisas, né? E aí eu chego lá... É assim até hoje? Eu não sei porque eu não... Não, existem muitos os conservadores. Eu falo que não é mais como era antes. E eu sempre gosto de ressaltar, eu sou raiz batista tradicional. E hoje eu falo que a minha base não é a renovação. Minha base não é o dom de línguas, não é a revelação. A minha base foi a Bíblia que eu aprendi. Sim. Porque o meio tradicional, a gente não aprende outra coisa. Você nasce quase lendo a Bíblia. Sim. Você aprende Bíblia, sabe? Então, assim, eu louvo a Deus. Mas eu sei que existem muitos conservadores, mas as igrejas mudaram muito, né? Mas os meus tios passaram por essa renovação. Só que eu chego em São Paulo e... eu achei que ali rápido ia resolver o meu problema. Então entrou a minha batalha, quase 4 anos. Quase minha vida 4 parou anos? toda. Eu não ia no aniversário, festa, igreja, nada. Quer dizer, meus sonhos foram enterrados. Tudo em mim parou. Então, Nem minha na vida igreja era dentro... não ia? Não, eu ficava dentro do hospital. Por quê? Por causa das aderências dos órgãos, eu peguei uma inflamação, não era infecção, ele dizia, inflamação no organismo. Então, isso inflamou meu pulmão. Meu Deus. Então, meus 2 pulmões. Eu fiquei com asma. Por eu não me alimentar, eu fiquei muito com, como que eu falo? Com estreitamento no esôfago. Então, eu quase não comia. Sabe o Danone? Eu tomava em 4 vezes. Meu Deus. Porque eu não conseguia. Fiquei com inflamação no esôfago, nos pulmões. Tinha dores terríveis, então eu ficava mais no hospital. Minha vida era 15 dias no hospital, 10 dias em casa. Num ano e pouco que eu estava lá, eu tive o primeiro coma. Morre, 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 morre. Só ouvia a palavra, não tinha outra palavra, era morre. Questão de tempo. Isso que ainda estavam orando sem parar por você, Sem né? parar. Imagina. Oração, intercessão. Aí eu fui entender o que era oração, mas assim, eu não me envolvi ainda, eu não era batizada, não tinha nada assim. Sim. Porque eu era doente, seca, 38 quilos, pele e osso. Não tinha nem força, estava... Respirava assim, asma. Quando eu ficava morrendo pelo oxigênio, aí ia para o hospital. Eu tinha febre, muita febre. Aí o que precisava acontecer comigo? Eu precisava ficar boa, melhor, para fazer a cirurgia. Porque para tirar a infecção, a inflamação. Sim, senão só que eu não corre o melhorava. risco, né? Então eu ficava morre, não morre. CTI, quarto, casa. Fiquei no primeiro coma, eu perdi a força das pernas. Porque é o cérebro, né? Parei de andar. Minhas pernas eram mole, eu caía. E eles orando por mim. Aí eu passo essa fase, aí não andava mais, não tomava banho sozinha, Tava lá. Tá bom, hospital. Só vivia de soro aqui, porque não tinha veia mais, não tinha onde pegar, pé, nada. E às vezes ficava muito ruim, muita febre para o hospital, 10 dias, 15 dias. Então eu passei quase 4 anos assim. Aí passou, eu tive uma infecção muito terrível no pulmão. Pegou meus 2 pulmões e aí nada antibiótico e tal. Aí tá toda inflamada, os exames todos alterados, estava melhorando. Tive o 2º coma. Meu Deus. E aí esse foi muito pior, por causa da falta da oxigenação no cérebro. Quando eu voltei aí, vai morrer, é final, lá, volto de novo. Voltei, aí aquele processo todo, né? Eu nunca pensei assim, eu quero morrer. Eu não sei o que eu pensava. Eu acho que foi
Ah, Em algum momento você perguntou algo a Deus? Tipo, por que que eu estou passando por isso? Ou não tinha nem força nem porque para eu falar sabia. com Deus? eu sabia por que eu estava passando. Sabia? Eu sabia por causa do que meus líderes me falaram. Ah, o que que Então, você... o que que eles você falaram, depois de muito tempo, no terceiro coma, que eu fui revelar a primeira vez, porque eu tinha vergonha de falar, Sim. porque eu tinha pecado. Mas, na verdade, eu não tinha pecado. Quando minhas líderes foram me visitar, e aí elas falaram, sabe por que você está assim? Porque Deus te castigou. Deus me castigou, o que que eu fiz? Você ficou procurando outra fé, porque eu ficava em cima, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero isso na minha vida. Então eles disseram que eu pequei contra o meu pai e Deus me castigou. Então eu sofria calada, porque eu estava sendo castigada por Deus. Eu perguntava a Deus, Como quando se esse fosse, castigo... eu mereço. Tipo, tô passando isso porque eu fiz e eu mereço. Aí eu falava, poxa Deus, isso eu falava, quantas vezes, até me emociona isso. Falava, Deus, mas eu preciso sofrer tanto, o Senhor não me perdoou? Eu não queria, eu neguei a fé do meu pai, eu queria mais do Senhor. Porque aí eu já comecei a ouvir as orações que aconteciam na minha casa, falando, não, mas a gente tem que buscar mais. Então, eu ficava naquilo também, eu nunca cheguei para uma tia, para ninguém para contar. Então, assim, vai eu de novo, Deus não me perdoa ainda, por isso que eu vou mais de novo para o hospital. Aquilo me dava força, não sei lá, que uma hora ia passar. Aham.